Olá, este é o podcast Tozini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast de Tozini Freire. Sou Fernanda Fossati, sócia na área de governança corporativa, societário e fusões e aquisições. E hoje eu convido vocês para falar sobre governança corporativa e o segmento do novo mercado da B3. A ideia é que a gente possa conversar no episódio sobre as boas práticas de governança corporativa e também sobre a proposta que a B3 trouxe a público de revisão do regulamento do novo mercado. Para o bate-papo de hoje, a gente convidou o Fernando Mota, que está aqui comigo, superintendente de desenvolvimento de mercado para emissores da B3. O Fernando, pelo currículo, já vai dar diversas conversas aqui no podcast de Tozini Freire. Ele é advogado, especialista em direito societário pela FGV, mestre e doutor em direito comercial pela USP e professor do GV Law. É também autor dos livros O Dever de Divulgar Fato Relevante na Companhia Aberta e Manipulação de Mercado na Bolsa de Valores, além de diversos artigos jurídicos. Atualmente, superintendente de desenvolvimento de mercado para emissores na B3, ele tem desempenhado atividades relacionadas à elaboração e atualização de normas e guias para os emissores, apuração de denúncia de eventuais descumprimentos de regulamento de listagens da B3, contribuição com o processo de elaboração de leis e outras normas relacionadas aos emissores e ações de orientação sobre governança corporativa. Dentre seus projetos recentes, destacam-se a reforma do regulamento de emissores, normativa aplicável a todas as companhias listadas na B3, a elaboração do anexo ASG, iniciativa voltada à promoção de diversidade e inclusão da alta liderança de empresas listadas, e a implementação da designação Ações Verdes. Tudo bom, Fernando? Bem-vindo. Tudo bem, Fernanda. Obrigado por me receber aqui. É um prazer falar com você. É um prazer. Acho que a gente vai ter um bom papo aqui hoje. A ideia é que a gente possa linkar governança corporativa e as recentes mudanças que a B3 está propondo. Mas para isso, Fernando, e para que a gente alinhe conhecimento do nosso público, quem trabalha com mercado de capitais e companhias abertas vê que uma parte do público ainda confunde um pouco o que é competência da CVM, enquanto uma autarquia federal, e da B3, né, a Bolsa de Valores. Então, se a gente puder começar por aqui, explicando um pouquinho qual é a função da B3, onde é que ela se alinha com a CVM, acho que seria bacana. Claro, é sempre um bom ponto mesmo para a gente fazer esse esclarecimento, porque a gente tem aqui no Brasil essa estrutura dúplice. Temos de um lado a CVM como ente regulador estatal, que ali coloca as normas, os melhores padrões para os participantes do mercado atuarem, mas a B3, que é uma empresa privada, ela também tem um papel de regulação. Ela tem um papel de regulação em diversas frentes. Uma parte de regulação dos participantes, dos intermediários, das corretoras, uma parte que é a regulação dos negócios, das operações, e uma parte que é também a regulação dos emissores, que é o tema do qual eu estou mais próximo hoje, no qual a gente tem tanto o regulamento de emissores quanto os segmentos especiais de listagem. Eh, Essas duas frentes aqui, então, elas são duas frentes que têm que estar em harmonia e trabalham juntas para a gente ter um equilíbrio e uma boa proteção de mercado. É isso aí. Né, nesse trabalho de vocês, a gente acaba percebendo o valor que se agrega ao mercado de capitais brasileiro, né? Então, falar de transparência, todo esse segmento que a gente vai estar tratando hoje, especificamente de novo mercado, Uhum. o quanto agrega e agregou já para o desenvolvimento do nosso mercado de capitais, né? Então, isso é importante. Especificamente sobre o segmento do novo mercado, Uhum. que é o nosso tópico. Ele foi criado em 2000, então é um segmento que existe há bastante tempo, por assim dizer, embora o nosso mercado de capitais seja novo. E a gente vê ele sempre como uma referência em práticas de boa governança, né? Então, ele surge em 2000, já trazendo alguns requisitos importantes para o desenvolvimento das empresas. Você pode nos contextualizar de como foi o surgimento, o que se buscava à época, e como é que vem a evolução do novo mercado?
Com certeza, acho que é muito importante a gente fazer esse resgate histórico, porque o novo mercado ele é uma resposta muito específica para uma situação bastante concreta, que era a redução do nosso mercado de capitais nos anos 90. A gente teve ao longo dos anos 90 uma diminuição muito grande de companhias listadas no Brasil, Uhum, e foi feito um diagnóstico à época de qual seria a causa dessa redução. E o principal motivo para isso, que foi identificado à época, foi a falta de confiança dos investidores. Como a gente poderia, então, melhorar essa confiança dos investidores? Tem algumas frentes para isso. Uma delas é, obviamente, a reforma legislativa. E a gente teve também, começo dos anos 2000, a Lei 10.303, que trouxe um pouco de evolução nesse aspecto. Na verdade, até bastante evolução, para uhum, ser justo. Mas a gente tem muitas vezes limitações, sejam de ordens legais, regulatórias, para poder fazer uma evolução. A gente tem toda a questão de como a gente vai passar um projeto de lei, como isso aqui vai conseguir transitar adequadamente. Então, o novo mercado, ele é a resposta para este problema de falta de confiança dos investidores, colocando ali um novo patamar mesmo em que a gente tem uma série de direitos que são garantidos adicionais ao que está na lei. uhum. Né? Então, o novo mercado tem muito essa característica de não só aquelas empresas estão cumprindo tudo que a lei já exige, mas elas estão ainda dando um passo adicional em termos de compromisso com os investidores. E eu acho que esse é um ponto válido da gente esclarecer aqui. A empresa se compromete com aquilo, né? Então, você não tem uma imposição legal, como você disse, se a gente for abrir a 6404, enfim, você tem ali os requisitos mínimos para qualquer companhia aberta, mas no momento em que a empresa aplica para esse segmento, ela deve cumprir com todas as previsões ali previstas, e vocês fazem essa fiscalização. Exatamente. Ele tem uma natureza essencialmente contratual, Uhum, o novo mercado. Ele foi implementado pela Bolsa de Valores, mas as companhias optam por aderir. Acabou se tornando, né, acho que o grande exemplo do sucesso, o padrão, né, então grande maioria das empresas que vão ao mercado hoje vão dentro do novo mercado. Algumas empresas que não estavam no novo mercado antes, muitas vão fazendo também um processo uhum, de evolução para o novo mercado, mas ele é de novo opcional. Então a gente tem grandes empresas que não estão ali e empresas que fazem uma oferta também que tem ali alguma particularidade, podem fazer fora do novo mercado. Então a gente tem empresas no nível 2, no nível um, que tem essa flexibilidade também de escolher um outro segmento que seja melhor para elas. O que a gente tem visto, e se eu não estou enganada, eu acho que está girando em torno de 200 empresas no novo mercado, Isso, né? 192, 190, 191, a gente sempre tem alguma por fusão que aí. muda o número. Mas o que eu vejo, e a gente acompanha em termos de evolução, é que por mais que as empresas não tenham ainda chegado no nível do novo mercado, virou uma mira, né? Então, assim, um alvo, é uma referência de boas práticas de governança. Então, muitas empresas que ainda não estão nem abertas, na sua jornada de governança, olham para o novo mercado como uma referência e buscam, se não todas, algumas daquelas práticas para a sua jornada de governança, por assim dizer. Sim, ele tem esse papel realmente de ser um guia, uma diretriz. De certo modo, a gente fala muito de governança, e governança tem em diversas esferas, em Uhum, diversos tipos de entidades. Mas por uma série de razões, a gente acaba tendo a estrutura mais robusta em mercado de capitais mesmo, né? A gente tem um número maior de stakeholders, a gente tem geralmente operações de maior montante que justificam essa governança mais robusta e mais completa, a gente pode dizer assim. Então, o novo mercado, ele realmente tem esse papel de ser um verdadeiro guia do que é a melhor prática, não só para as empresas que estão ali, mas uhum. para as empresas que pretendem entrar e até para outros tipos de organizações da sociedade civil, por exemplo, que podem se inspirar ali para ter uma boa estrutura de fiscalização, uma boa estrutura de controle e de transparência com os seus sócios, associados e colaboradores. Sim. E desses critérios, daí falando do que hoje é o regulamento, né? Uhum. Depois a gente vem para a proposta, mas dos critérios que hoje são exigidos dessas companhias, você conseguiria destacar para nós um, dois, três, enfim, que você vê na sua prática diária que agregou realmente a relevância do mercado, que mostra uma, eh, um posicionamento com a relação stakeholder, administradores, enfim, que realmente traz a segurança para o mercado de capitais?
Com certeza, tenho vários para falar. Vou escolher aqui, eu Vamos acho lá. que o principal que está aí desde o começo para o novo mercado é o princípio de que toda ação tem um voto. Todo Então é mundo uma vota. ação, é um voto. É um Uhum. princípio ali muito, eh, sólido, muito respeitado no mundo. A gente reconhece que tem casos excepcionais em que certos negócios admitem outras estruturas, né. Então a Uhum. gente teve, por exemplo, a questão do voto plural, que foi aprovado recentemente, em lei, é algo que pode ser, conveniente para algumas empresas, mas acho que a gente pode dizer com segurança que a regra geral, para a imensa maioria dos casos de companhias com alta governança, é esse princípio: uma ação, um voto. Um segundo ponto que a gente tem muito caro do novo mercado são as estruturas de fiscalização e controle. Então, para dar o grande exemplo, eu acho que é o comitê de auditoria, né. O comitê de Uhum. auditoria, ele é uma faculdade para as companhias abertas em geral. A CVM tem até uma regra especial que dá um benefício ali em relação ao rodízio de auditor para quem tem um comitê de auditoria na forma da CVM. A gente tem algumas entidades reguladas que têm uma exigência de comitê de auditoria, mas o novo mercado trouxe essa exigência na nossa última grande reforma de 2017 para todas as companhias, que todas deveriam ter esse comitê de auditoria. Uhum. E tem um papel super importante ali de ficar, na fiscalização, no controle da empresa, em avaliar a demonstração financeira e garantir, então, a adequada transparência e correção nas informações prestadas para o mercado. Ah, perfeito. E o comitê de auditoria, ele também fiscaliza, né, a atuação da companhia como um todo em todos os Uhum. seus regramentos, então. Acho que aqui depois a gente vai ter um link para o que é a proposta, né? Porque daí vocês veem, e antecipando um pouco, a B3 vem e questiona: tornamos o comitê de auditoria estatutário ou não, né? Uma Uhum. obrigação ou não? E daí eu já vou fazer o link com a proposta de vocês de revisão. Da onde veio essa necessidade? Você sabe? Com certeza. A gente tem até um outro bom ponto, o novo mercado vai fazer 25 anos, né, ano que vem, como você falou, ele foi aprovado ali em 2000, mas a gente já passou por diversas reformas Uhum, do novo mercado. A gente gosta de falar que a cada 5 anos a gente faz uma reforma, obviamente tem uma exceção, às vezes é um pouquinho mais longo, um pouquinho mais curto esse tempo. uhum, Por que que a gente tem isso? Por 2 motivos, acho que a governança ela tem que estar sempre evoluindo. E ela tem um papel no novo mercado, ele tem um papel, quase de vanguarda. Então, algumas coisas que a gente tem no novo mercado, e depois a gente pode entrar nesses exemplos específicos, elas ficaram muito tempo como algo da autorregulação, algo desse compromisso contratual de um novo mercado, mas depois foram incorporadas à lei. perfeito. Então, à medida que o novo mercado, ele, em alguns aspectos, passa a ter aqueles direitos incorporados na lei, ele deixa também de ser aquele nível Uhum, superior que a gente falou. Então, ele tem que estar evoluindo, por um lado, para se manter nessa posição aqui, de liderança, e por outro lado, para se adaptar também a algumas inovações. Eu gosto de. Às vezes a gente fala muito do que a gente está agregando em termos de direitos, e isso de fato é o ponto principal, uhum, é o mais importante, mas a gente vai fazendo pequenos ajustes também. A gente tinha, por exemplo, para quem é de dia a dia de companhia aberta, uma regra complexa de mudança de calendário do novo mercado, mas é que com a evolução até da tecnologia, a facilidade de você ter acesso à agenda de uma sim. empresa, não se justificava a partir de um certo momento. Então, em uma certa fase, a gente reformou ali o regulamento para tirar, por exemplo, essa regra. Outros pontos também, né, da nossa proposta estão trazendo uma questão de flexibilidade para se adaptar também a uma evolução da sociedade brasileira em alguns aspectos. É bacana. Isso é importante a gente. Bom, acho que tudo é importante, mas a B3, ao passar, e daí não só no segmento do novo mercado, mas a prática de vocês é ter este período de olhar para o mercado, entender o que que mudou, o que de fato já não deixa vocês como um standard, né, em destaque, mas ouvir o público, né? Então, para quem não tem conhecimento, no primeiro semestre a B3 abre para consulta pública essa proposta de revisão do regulamento do novo mercado. Deve ter recebido diversos comentários, nós Uhum. mandamos alguns. eh, e depois volta, como é que faz? Faz o tema de casa, analisa o que o mercado. Eu gostaria que você compartilhasse conosco esse processo de avaliação, porque é tão importante ouvir o que o mercado tem a dizer do que vocês estão percebendo como necessidade de atualização. Como é que foi isso? Eu gosto de dizer que o novo mercado, a B3 ela é um pouco ali a gestora
mas ela não é a dona do novo mercado. No seguinte sentido, as companhias têm que aprovar essas evoluções também. Exato. E não é algo que interessa só as companhias, porque as companhias aprovam essas evoluções e a gente faz essa evolução para gerar aquela confiança do investidor. Então, é um compromisso realmente em que a gente tem que chegar ali em um consenso, ou o mais próximo possível de um consenso, entre o que os investidores entendem que é o mais importante para eles, o que as Uhum. companhias reconhecem que é importante para gerar esse valor. Como é que a gente faz isso? Então, a gente faz as propostas, tem todo um estudo ali para fazer a proposta, mas para realmente guiar esse debate. Então, a gente teve algumas dezenas de reuniões com companhias, com todo mundo que tem interesse em mercado, com todo mundo que reflete sobre governança, com investidores, para a gente poder apresentar a proposta, ouvir os comentários. Recebemos mais de 50 manifestações por Uhum. escrito. A gente está analisando todas. Em termos de rito de novo mercado, o que que a gente tem? A gente tem, como eu falei, aprovação pelas companhias. Então, a gente tem uma coisa que a gente chama de audiência restrita. A gente Sim. vai ter uma proposta, submete ela via audiência restrita para as companhias, e aí as companhias votam e podem ou não aprovar essas alterações. A gente eh, tem a etapa de consulta pública. Antes ela não é prevista em termos de regulamento, mas a Uhum. gente faz porque a gente reconhece que é uma prática muito saudável para a gente ter a melhor proposta realmente, tanto para investidores quanto para empresas. A gente já teve no passado casos que a gente fez até mais de uma consulta pública, né? Então, nesse caso, na audiência atual, talvez a gente até tenha essa possibilidade. A gente está Uhum. avaliando se a gente vai direto para uma restrita, ou a gente pode até fazer uma nova consulta pública, caso a gente tenha alterações um pouco maiores com base nos comentários, e a gente entenda que faz sentido ter uma segunda oportunidade para ouvir o mercado sobre essas propostas. Perfeito. E em termos de cronograma, antes da gente ir para as propostas de mudança, realmente. Então, vocês não têm um cronograma fixo de revisão. ah, uma vez que vocês finalizem a análise desses comentários, vai eventualmente ou volta para uma consulta pública ou vai para restrita. E a parte de implementar essas mudanças, de adesão a essas, porque algumas das mudanças ali propostas vão exigir que as companhias voltem, aprovem mudanças estatutárias, enfim. Como é que funciona a partir dali, da aprovação desse regulamento? Claro, a gente procura colocar para cada tipo de medida, né, um prazo ali diferente. Então, se a gente tiver, por exemplo, que se tiver uma demanda de alteração estatutária, a gente procura dar um prazo que permita à companhia fazer essa alteração estatutária numa AGE que seja acumulada com a AGO, né? A Uhum, siglinha ali sim, para a quem está um GOE. pouco mais distante, talvez, né? Mas que possa aproveitar aquela assembleia que ela tem que fazer todo Uhum, ano para aprovar a demonstração financeira, para usar essa mesma assembleia para fazer a alteração estatutária. Então, a gente vai ter um prazo de um pouco mais de um ano para garantir que esse ciclo se complete para todas as companhias. A gente tem algumas propostas que são relacionadas a mudanças na administração. uhum. Então, aqui também a ideia é que a gente tenha um prazo que permita pelo menos um ciclo. Nós, com o novo mercado, os administradores podem ter um mandato de até 2 anos. Então, a gente teria pelo menos um prazo que permita um ciclo para você, no fluxo normal, poder fazer as alterações, né? Não ter que ter uma mudança, uma interrupção de mandato para adaptação. A gente acha Sim, que a gente pode atingir esse objetivo de uma governança cada vez melhor, sem gerar uma ruptura no fluxo normal das companhias. Em outros casos, a gente até propôs prazos maiores, por exemplo, para a questão de certificação de controles internos, como ali uhum, seria algo que poderia demandar uma adaptação, sim. até um prazo maior foi colocado como proposta. Então, a ideia é pegar cada uma das propostas, avaliar o que seria o prazo razoável para as companhias conseguirem encaixar isso aqui dentro de um cronograma normal de trabalho e dar esse prazo escalonado para adaptação. Perfeito. E olhando para as propostas que vieram de revisão, e aqui a ideia é que a gente eleve sempre o mercado brasileiro, ou que se consiga o mais próximo possível chegar a níveis internacionais de boas Uhum. práticas de governança, né? Então, se você puder destacar para nós uma ou duas das propostas que vocês. Uma nós já falamos, né? Que foi do Comitê de Auditoria se tornar estatutário. Uhum. Uma que me chama a atenção é a questão da independência dos conselheiros, se você puder trazer, Uhum. e alguma outra para que a gente
compartilhe com o nosso público o que compõe essa proposta que vocês estão trazendo. Perfeito. Acho que independência de conselheiro talvez é um dos melhores exemplos para a gente trazer tanto a questão de evolução de novo Uhum, mercado, que eu mencionei, quanto a questão de prática internacional. A gente, durante muito tempo, teve uma exigência de 20% de conselheiros independentes, que era uma exigência específica dos nossos segmentos especiais, do novo mercado e do nível 2. E a gente teve recentemente uma alteração legislativa, que foi regulamentada pela CVM, que passou a exigir esses 20% de independentes para todas as isso. companhias abertas. Então, nesse quesito, o novo mercado Uhum, perdeu aquela posição de vanguarda e a gente trouxe justamente essa proposta. Olha, vamos agora aumentar o percentual para quem é novo mercado. E vamos aumentar este percentual para 30%. O que que a gente tem em outros países? Quando a gente fala de governança em outros países, acho um tema muito legal e fascinante, porque quando a gente olha de longe, é tudo parecido. Você tem um regulador estatal, você tem uma bolsa autorreguladora, e parece que todo mundo é igual. Quando a gente vai olhar no detalhe, cada lugar é diferente. Então, em muitos países, a grande diretriz de governança vem dos proxy advisors, de empresas que orientam os acionistas a como votar na assembleia. Mas isso é muito forte nas países também que você tem uma dispersão acionária maior. Mas esses advisors geralmente recomendam o quê? 50% de independentes. A gente estava com 20, estamos propondo aqui 30 como um passo aqui uhum. de evolução, mas provavelmente, pensando até nesse padrão internacional de 50%, a gente não duvido que talvez mais algumas reformas à frente a gente vai discutir Chegar. percentuais Uhum. ainda maiores nesse quesito. Acho que um outro exemplo interessante de prática internacional que a gente trouxe para debate na proposta é relacionado à efetividade de controles internos e à certificação desses controles internos. Então, a gente tem, acho que aqui, um pioneirismo dos Estados Unidos com a lei Sarbanes-Oxley, passou a exigir uma declaração ali de executivo sobre a efetividade dessa estrutura de controles internos e também que o auditor independente fizesse uma asseguração desse tema. Essa prática foi incorporada depois no Japão, no que até chamam de JSOC, Uhum. em 2007 e 2008, e recentemente o Reino Unido aprovou também, mas ali no modelo Comply or Explain, regras nesse sentido também. Então, esse aqui é um outro tema que a gente trouxe, como é que a gente pode evoluir nisso daqui. A última reforma do novo mercado trouxe, naquela parte de fiscalização e Sim. de controle, exigência de controles internos, a questão de gerenciamento de risco, o próprio comitê de auditoria, a área de compliance. Então, essa certificação de controles internos seria um passo adicional aqui de evolução de governança. E daí, nessa proposta da certificação, a ideia é que se tenha um mapa de como ser feito no início, implementação. Como é que vocês estão vendo, de fato, as companhias que passarão a ser obrigadas a fazer isso com os seus auditores externos? A gente tem, em outros países, você tem uma regulamentação mais detalhada do tema. Hoje a gente tem uma regra geral de asseguração, Uhum. que poderia servir como base, mas a gente imagina que uma asseguração de controles internos que venha a ser adotada, seja agora, seja no futuro, provavelmente em algum momento demandaria uma regulamentação mais específica pelos órgãos que tratam de auditoria. Então, acho que seria um processo de construção conjunto para delimitar adequadamente qual que seria o escopo. A gente já tem a vantagem de ter a prática internacional. Sim. Geralmente as firmas do ramo são firmas internacionais, então tem já uma expertise e saberiam certamente aproveitar o que já se aprendeu em termos de experiência internacional para calibrar adequadamente o que, que faz sentido em termos de profundidade e custos nesse tipo de processo. Sim. E com relação aos independentes, a gente tem, além da questão do percentual, a questão dos mandatos, né? Vocês trouxeram como uma sugestão em termos de limite. Vocês fizeram uma pesquisa internacional, compararam como os demais países limitam em termos de tempo, 10, 12, né, anos Uhum. consecutivos. A gente tem uma avaliação do nosso mercado, de como ele tem se posicionado? A gente recebemos aquele grande número de manifestações, né? Aham. Eu acho que esse tema da administração é um tema que eu posso dizer que ele foi, no geral, muito bem recebido, tá? Tá. Em administração, a gente tem esses três pilares: aumentar o percentual de independentes, eu acho que é algo que foi muito bem recebido. A gente teve, talvez, grande discussão é se a gente deveria aumentar para 30% ou se a gente deveria ir além. Então, Uhum. recebemos diversas contribuições sugerindo 40% ou 50%. A gente tem a segunda perna aqui
conselho, que é a regra de overboarding, o limite de conselhos que uma mesma pessoa pode ocupar. Aí também temos ali um padrão internacional, geralmente o número de 5 como número recomendado. Essa foi ali a nossa proposta, acho que também foi bem recebido. E nesse quesito a gente recebeu muitos comentários sugerindo alguns detalhamentos. Então, por exemplo, uma exceção para grupo econômico, Uhum. algo que a gente vê bastante mérito, está analisando com bastante atenção, e algumas ajustes, talvez uma exceção também para quando o CEO está no conselho da própria companhia, como a lógica dessa regra é garantir que a pessoa tenha tempo Uhum. adequado para se dedicar a tudo. E alguém que é CEO na própria companhia, no posição daquele conselho, já tem ali um conhecimento prévio, talvez faça sentido pensar numa exceção também. E por fim, essa questão do prazo, a questão do prazo, eu sempre gosto de fazer um disclaimer, para ninguém se ofender. A gente sabe que, obviamente, tem gente que vai ficar 10, 20, 30 anos com a mesma Sem independência. dúvida. Mas aqui é um pouco a gente ter a regra básica, né? Eu gosto de falar, regra é limite de É, idade para dirigir, limite de idade para votar, limite de velocidade em faixa. Sempre tem alguém que poderia votar mais claro. cedo, dirigir mais rápido e melhor, mas a gente tem um padrão para todo mundo por uma questão de segurança. Uhum. Então, eu acho que aqui a gente tem muito em códigos de governança no mundo padrões. Então a gente viu diversos países costumam colocar ali de 9 a 12 anos como prazo para alguém poder continuar sendo considerado como independente. A gente sabe, e aqui é um outro desses exemplos, né, de diferentes combinações. Essa questão de regras comply or explain, Uhum. pratique ou explique, a gente acha que faz sentido para algumas questões. O anexo SG a gente colocou como formato comply or Sim. explain, mas o novo mercado, ele geralmente, nas regras dele, são mais prescritivos, porque a gente garante o quê? Que a companhia que tem aquele selo, a companhia que é no novo mercado, o investidor nacional estrangeiro vai bater o olho, ele sabe, essa companhia tem esse pacote. Uhum. Tá garantido, né? Não tenho que olhar para ver se ela tá complying or explain, para ver se ela tá praticando ou se ela tá explicando. Eu sei que ela tem que praticar aquilo no novo mercado. Então a proposta foi essa, a gente pôs 10 anos. Sim. É, recebemos alguns comentários sugerindo alterar esse tempo, alguns para aquele intervalo maior de De 12. 12. Então, esse aqui também é um pouco que a gente está avaliando, mas também acho que essas três propostas de conselho são propostas que têm o valor muito bem reconhecido pelo mercado. Obviamente, tem companhias que têm divergência, eu acho que faz parte dessa construção, o novo mercado, como eu falei, é essa construção coletiva. A gente tem que encontrar um denominador comum que atenda ali a maioria das companhias, e, no geral, esses três temas acho que estão sendo bem recebidos. Esse é o valor também da consulta pública, né? De vocês Uhum, terem percebido isso, porque eu não acessei todos os comentários que vocês receberam, mas de alguns comentários que eu acessei, você consegue de fato ver como uma posição do mercado, falando em representantes de companhia, se comporta diante de uma proposta dessas, quando você está falando de um representante de conselheiros, por exemplo, né? De conselheiros independentes. Então, eu imagino que vocês estejam tendo bastante trabalho em conciliar, mas já mostra, ao meu ver, e fique à vontade para discordar, uma maturidade do nosso mercado. Então, essa questão da independência é um reflexo disso, né? Se foi recebida de uma forma geral, com uma boa aceitação, mostra que o nosso mercado de fato vem evoluindo e já atingiu um nível de maturidade. E mostra para vocês o perfil do nosso mercado também, né? Essa consulta pública, ela traz à prática o que hoje a gente vê no mercado, vocês têm acesso e conseguem identificar também. E a gente não precisa fazer toda a mudança de uma vez só. A gente pode escalonar eventualmente essa mudança. E, por fim, Fernando, você mencionou a questão do selo. Eu acho que também a gente tem aqui a proposta de revisar a uhum. condição do selo do novo mercado. Vocês trouxeram ali diversos elementos. Se você puder brevemente explicar para o público da onde vem essa necessidade e como é que seria o procedimento. Eu sei que ainda não, né, não vamos entrar a cada um dos itens ali, mas seria bacana a gente encerrar com essa visão de vocês. Claro. Eu vou até. O selo, acho que é até o primeiro tópico que a gente trouxe, mas acho que até trazendo seu comentário da maturidade do mercado, acho que esse é um ponto muito importante, porque a gente acho que hoje tem esse reconhecimento muito claro de que a governança, esse pacote novo mercado, a gente fala muito, esse pacote de direitos, esse pacote de regras, mas direitos e regras aqui, eles são só um meio, né? O fim é um só, o fim é gerar valor.
Exato. Então, acho que esse é o grande reconhecimento. Tudo que a gente tem ali no novo mercado está no novo mercado porque em algum momento se entendeu que aquilo ali gera valor para as empresas e os investidores veem esse valor. E eu acho que ele está. A ideia da evolução constante é essa: a gente sempre incorporar mais o que gere valor e a gente também tirar, quando for o caso, coisas que deixaram por algum motivo de gerar valor, Uhum. seja por uma mudança legal, seja por uma mudança tecnológica. Algumas coisas vão deixar e a gente vai garantir essa atualização constante do novo mercado. A figura do selo em revisão é uma proposta que a gente trouxe essencialmente de informativa para investidor. Então, a gente tem alguns cenários, alguns casos que acontecem com as companhias, e acontecem, acho que isso é talvez um ponto dos mais importantes nessa temática, muito raramente com as companhias do novo Uhum. mercado, mas quando acontecem, geram muitos questionamentos, né? Puxa, como é possível que uma companhia do novo mercado esteja na situação A, B ou C? Em alguns casos, são situações que são claramente incompatíveis mesmo com o que é a essência do novo mercado. E aquela situação ela vai ter que ser corrigida, e se ela se estender no tempo, ela pode gerar até uma exclusão do segmento. Mas há outros casos em que a gente tem uma situação em que a companhia está em um momento que não é um momento normal do novo mercado, mas ele não necessariamente significa uma violação das regras do novo mercado e nem mesmo uma violação de melhor prática de governança. Acho que o grande exemplo é a recuperação judicial que a gente colocou ali. É algo que pode acontecer com uma companhia super bem gerida, por uma situação e uma circunstância pontual de mercado, mas é algo que não é normal nas companhias Uhum. do novo mercado, não é a regra, é uma exceção. Então, às vezes fica a dúvida, pois vocês não deveriam excluir as companhias que estão em RJ do novo mercado? A gente entende que não, a gente não deveria. Puxa, então a gente não vai fazer nada? Bom, a proposta foi essa, olha, talvez para este caso e para outros casos, a gente tenha que ter um alerta para o investidor. Um alerta, ó, essa companhia está passando por uma situação, que é uma situação que não é uma situação típica de uma companhia de novo mercado, né? E encerra-se por aqui, sem nenhum Uhum. julgamento além. Em alguns casos, a situação pode gerar, sim, algum tipo de avaliação, né? Um atraso de demonstração financeira Sim. é um problema que vai gerar muitas vezes uma atuação e uma eventual apuração de responsabilidade. Uma recuperação judicial não necessariamente. Pode ser exatamente uma questão temporária Uhum. de um reajuste econômico que depois, uma vez sanada, a companhia segue a vida normal no novo mercado. A grande proposta do selo é essa: colocar para o mercado algumas hipóteses para a gente debater juntamente que ensejariam esse alerta, esse aviso para os investidores. Sim, e daí é com um acompanhamento da B3 Uhum, para retomada ou não. eh, a negociação vai seguir, mas eu digo, tirar ou não o selo. Então, deixou de ser um alerta, tá tudo regular novamente, não há nada a ser destacado com relação a essa companhia, sairia o alerta do selo, exatamente, isso aí ela seguiria normalmente. E durante o selo em alerta, ela continuaria também negociando. negociando normalmente e tendo que observar todas as regras do novo mercado, né? Não é Uhum, nenhuma dispensa de regra, é de fato esse alerta para o investidor atentar para aquela situação específica. perfeito. Eu acho que o nosso tempo está acabando, Fernando, mas, eu queria lhe agradecer pela disponibilidade. Sem dúvida alguma, a gente ganha, a gente, quando eu falo mercado brasileiro, não, né? Mas os players do mercado brasileiro também, eh, com essa atenção à B3, de atualizações. Então, trazer para o mercado a discussão sobre isso. Não fica só dentro da B3, eu gostaria de compartilhar isso contigo. Isso gera dentro das companhias discussões. Então, o tema, estamos de fato aplicando boas práticas, volta para todas as companhias, e isso é bacana de ver, né? A revolução que o mercado traz. Então, a B3 como a bolsa, como a responsável por analisar e gerar esses padrões também de exigência do novo mercado, por exemplo, que é o que a gente está falando, ela não se limita a essa esfera de companhias abertas listadas no novo mercado, né. Nós temos tido muitos clientes que olham para a proposta e falam: "Poxa, são independentes mesmo os meus conselheiros?" Ou começam a revisitar a necessidade de um comitê de auditoria estatutário, do regramento, regimento. Então, pode ter certeza que vocês estão atuando em prol da boa governança em todo o mercado, não só, nas companhias que estão listadas na B3.
eu deixo a palavra para um encerramento, porque de fato o nosso tempo acabou. Perfeito, Fernanda, obrigado. É um prazer, muito bom ouvir esse seu feedback, né? O nosso propósito é promover o desenvolvimento do Brasil, então acho que, de novo, não é apenas as companhias da B3, mas a ideia é ter essa diretriz, de fato, isso aqui que possa ajudar na evolução da governança. A gente segue analisando aqui. Novo Mercado é um trabalho constante, então a gente está sempre ali à disposição para receber sugestões de evolução, se não for para agora, para uma outra ocasião, e também para responder dúvidas, né? Então eu vou até aproveitar para dizer que a gente divulgou um guia das companhias, fizemos a divulgação ontem, está ali no site da B3, ele reúne todas as interpretações da diretoria de emissores sobre os nossos regulamentos, então sobre o Novo Mercado, sobre regulamento de emissores, nível 2, a ideia é ficar ali à disposição para todo mundo que trabalha com o tema, para as companhias, para os assessores legais poderem ter à mão e atualizar anualmente. E deixo aqui também à disposição meu contato para quem quiser ter qualquer dúvida, fazer qualquer contribuição sobre um tema, sempre estamos interessados em ouvir o mercado. Obrigada, Fernanda. É verdade, é novidade para o mercado, guia. Ontem já disparei. A gente vai aproveitar, não sei como, vou deixar para o pessoal da TI aqui divulgar o link junto com o nosso podcast. Muito obrigada mais uma vez, um prazer tê-lo aqui em Tozini. Obrigada a todos que nos ouviram. Se vocês gostaram desse conteúdo, eu convido para que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube e acompanhem Tozini em todas as redes sociais.